Um passo sinistro rumo a um governo e a uma religião mundiais. O autor desse artigo é Jeremy James, 10 de novembro de 2011. Então nós trazemos aqui algumas verdades dolorosas, né? Mas é o que realmente ocorre. Então, por exemplo, isso aqui é um artigo a respeito da religião mundial e do envolvimento do Vaticano, que muitos ditos católicos aí, né, romanistas, prezam, mas eles não sabem, na verdade, o que está por trás disso. Então, cumpre a nós informar, né? Isso não vai mudar a verdade dos fatos aí, acreditem ou não. Então, se aquele que está ouvindo e deve ter o espírito dele ressuscitado, acordado pelo Espírito de Deus, glória a Deus. Porque o Evangelho de Cristo e a palavra dele não é apenas para a salvação, mas para o juízo do ímpio, né? Então os escolhidos vão entender. E é desse jeito. É desse jeito que as coisas estão ordenadas, ok? Os observadores do Vaticano sabem há algum tempo que Roma está trabalhando para expandir substancialmente seu controle sobre os eventos mundiais e estabelecer um domínio global, seja de forma irrestrita ou em parceria com outras forças que participam no jogo do poder intercontinental. Até agora, seus objetivos e ambições foram estruturados em termos vagos e linguagem típica do Vaticano. Entretanto, para o católico romano mediano, a filosofia social e política do Vaticano parece ser simplesmente uma mistura curiosa de aspirações benevolentes e uma teologia não bem definida, sem implicações tangíveis para o mundo real. Isso é importante, viu, pessoal? Então é aquela coisa etérea, né? Então parece que eles não têm interesse no que acontece nesse mundo, parece que eles jogam aquela ideia de que eles são descompromissados em influenciar os acontecimentos, né? Então isso é balela, tá? Eles têm um compromisso com a nova ordem mundial. Em grande parte ele não vê, quer dizer, o romanista, ele não vê sua igreja como uma grande participante no jogo de poder global ou uma ameaça potencial para a democracia e para as liberdades. Afinal, quem pode questionar as constantes referências à necessidade de promover o bem comum e um mundo melhor para todos? Muitos livros excelentes lidam com as verdadeiras ambições globais da Igreja Católica Romana, e mais especificamente a elite poderosa que a está usando para seus próprios propósitos. Alguns desses autores também destacam os princípios patentemente marxistas que fundamentam sua agenda socioeconômica. Bom, é só um exemplo, foram as comunidades eclesiais de base aqui no Brasil que implementaram e sedimentaram essa ideologia marxista no âmbito da Igreja Romana e espalharam aí com essa teologia da libertação, essa palhaçada toda, né? Então eles não são compromissados. Vide a CNBB. O que é a CNBB? Ali é uma confraria de comunistas, né? Então o C ali é de comunistas, ok? Comunistas. É isso. Alguns desses autores também destacam os princípios patentemente marxistas que fundamentam sua agenda socioeconômica. Por exemplo, Eclesiástica ou Megalomania Eclesiástica, 1999, de John Hobbes, é leitura essencial para qualquer católico romano que esteja verdadeiramente preocupado com a direção perturbadora que sua igreja está seguindo. Então é para aquele que busca a verdade. Então ao encontrar a verdade ele vai ver. Se você aí, romanista, está em dúvida, está pesquisando, eu espero que encontre o Evangelho, resumido em Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai ter direito ao céu porque você está aí cumprindo os sacramentos de uma religião
sacramentos de uma organização religiosa e coisas humanas que nem existem ali. A salvação é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. Passou disso é seita. Se se exige alguma coisa para o homem alcançar a salvação, então isso é uma característica de toda seita. Não é a fé em Jesus mais isso. Porque as seitas, elas são boas nas operações matemáticas, que é a divisão, né? Sempre vai dividir, ela vai sempre multiplicar, vai somar e diminuir. Geralmente diminui alguma coisa no poder de Cristo, certo? Jesus não é suficiente, nunca é para as seitas. A fé em Jesus é preciso alguma coisa. Aí eles diminuem a importância de Cristo e adicionam uma outra coisa, certo? Então você que está ouvindo não é burro, né? Então tem que ficar explicando isso aqui toda hora. Há muito tempo que a Igreja Católica Romana reivindica o direito de governar o mundo. Está aqui o pano de fundo para o domínio mundial. Por exemplo, já em 1493, o Papa Alexandre VI decretou que o mundo deveria ser dividido em duas zonas. Vejam só, é zona, né? A bagunça. Zona é a bagunça, confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, dividido em duas zonas, uma dominada pela Espanha e a outra por Portugal, né? Canalhas, sempre canalhas. Milhões de pessoas inocentes foram mortas ou escravizadas logo após esse decreto, por meio das tortuosas e enganosas maquinações da Ordem dos Jesuítas, sempre eles. A Igreja Católica Romana envolveu-se em intrigas de incontáveis formas para desestabilizar os países soberanos e derrubar governos legítimos. Os jesuítas, eles estão aqui hoje tentando derrubar o presidente Bolsonaro. São sempre eles, tá? Eles querem matar todo mundo, certo? É isso mesmo, são filhos de quem? São filhos de quem? Do Satã, aquele derrotado. Os jesuítas organizaram a Contra-Reforma com o objetivo de destruir todos os vestígios do cristianismo bíblico verdadeiro na Europa. Aí, agora, os jesuítas aí são donos de grande parte das editoras, até editoras aí que publicam a Bíblia, né, protestante. E aí esses caras querem aí denegrir e fazem propaganda, né, contra o texto bizantino e promove o texto alexandrino, texto bíblico alexandrino, repleto aí de mentiras, ok? De erros. Então é isso, são maquinações. Os jesuítas organizaram a Contra-Reforma com o objetivo de destruir todos os vestígios do cristianismo bíblico verdadeiro na Europa. Isto levou à Guerra dos 30 Anos, em que a Alemanha foi devastada e milhões de civis inocentes foram mortos com grande selvageria e crueldade. E esse papudo que está aí, ele é jesuíta, tá? Apesar disto, por meio de intervenção providencial em estágios cruciais, a reforma protestante conseguiu sobreviver e a guerra terminou com a Paz de Westfália, em 1648, embora esteja grandemente esquecida no nosso mundo moderno. A Paz de Westfália assumiu um novo significado com a publicação, em 24 de outubro de 2011, de um documento oficial do Vaticano intitulado Para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional, na perspectiva de uma autoridade pública de competência universal, que discutiremos em breve. Aí tem a cópia do documento, pode ser encontrada tem aqui, ó. É o site do Vaticano. Vamos clicar lá. Tá aí, ó. Nota do Pontifício Conselho de Justiça e Paz para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional, na perspectiva de uma autoridade pública de competência universal, que vai ser, para quem conhece sua Bíblia, o anticristo. Eles estão comprometidos com o demônio. Tá aqui, ó. É o site do Vaticano. Aí você, romanista, olha isso aí, ó.
Olha isso aí. A situação atual do mundo exige uma ação de conjunto a partir de uma visão clara de todos os aspectos econômicos, sociais, culturais e espirituais, perita em humanidade. A igreja, sem pretender de modo algum ingerir na política dos estados, olha só, como eles são vaselina, né? Não, a gente quer, mas a gente não quer. Ó, a gente sugere, mas a gente não faz, né? Não influencia. São os ímpios mesmo, olha aí. Só abestado para acreditar na boa fé desse povo, né? Tá aqui. Vindo ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar, não para condenar, para servir, não para ser servido. Aí coloca o nome de Jesus, né? Que Jesus Cristo, ele seria como um líder socialista, isso. Tá, tudo isso tá, ok? Você pode inferir, se você é inteligente, desse texto aqui. Todas essas palhaçadas aí, tá bom? Com estas palavras, Paulo VI, vejam só, na profética, só se for profeta do demônio, né? Na profética e sempre atual carta encíclica Popularium Progressio. Olha, uma coisa, viu? Roma, né, tem uma inveja dos judeus, porque, vejam só, tentaram destruir na Inquisição os judeus, né? E eles têm lá, ó, tem Israel, conseguiram fazer reviver o hebraico, tá lá, língua viva. E eles têm que se comunicar, a língua oficial deles é uma língua morta como seus espíritos são, né? Traçava de maneira límpida as trajetórias da íntima relação da igreja com o mundo. Mas Jesus falou que não existe isso, gente. Os seus discípulos não pertencem ao mundo. Né? Cadê? Eles estão aqui pisando um monte de texto bíblico. A crise econômica e financeira que o mundo está a atravessar interpela todos e causada por eles, entendeu? Então são os caras que causam e oferecem a solução, tá? Aí, se vocês quiserem, tá aí, ó. Tá? Tá aí, ó. Ok? Fechar esta janela. Abrir aqui de novo. Tá aí o endereço. Ó, para quem quiser, vou diminuir aqui, ó. Quem quiser ver. Reconhecendo o princípio dos estados soberanos e independentes, a paz de Westfália permitiu que o protestantismo continuasse sem ser molestado em partes selecionadas da Europa. Não há dúvidas que Roma desdenha esse resultado e que há muito tempo procura revertê-lo. Neste sentido, a Contra-Reforma nunca terminou e continua até hoje, porém de uma forma muito disfarçada. Entretanto, o objetivo ainda é o mesmo, isto é, destruir o cristianismo bíblico e substituí-lo em todo o mundo por uma versão corrupta criada pelo homem, fabricada pelo grupo de elite de famílias que controlam Roma há muitas gerações. Tem aqui, ó, as famílias do papado. Então são 11 famílias. Quer dizer, 11 é o número de Satã, que a gente já falou aqui, né? Tem outra corte aqui no Brasil que tem 33 ministros, que também é variação aí do número 11, né? 11 vezes 3. E dentro dessa cabala deles, essa cabala jesuíta, né? Isso vai... cabala jesuíta Illuminati. Então vai dando poder, cada vez que você vai multiplicando o número, né? 11 vezes 3 vezes 4, etc. Ao longo de um período de aproximadamente 600 anos, o Papa era selecionado a partir de apenas 11 famílias: Orsini, Borgia, Piccolomini, De Medici, Colonna, Farnese, Caetini, Borghese, Barberini, Aldobrante e Sforza. As 4 primeiras ocuparam o papado por não menos que 9 ocasiões. O historiador George Williams fez um excelente trabalho em estabelecer o papel dominante que a genealogia e a sucessão dinástica exerceram em decidir o papado. Aí ele fala: as famílias dos príncipes papais tinham a tendência de fazer seus filhos se casarem com filhas de outras famílias com títulos papais, e os casamentos entre os membros dessas famílias ainda estão ocorrendo no século XX. Durante os períodos do Renascimento e do Barroco,
Os papas fizeram suas famílias prosperar, presenteando-os oficialmente com territórios, títulos e emolumentos. Porém, seus descendentes frequentemente se casavam com membros de antigas famílias papais, como os Colonna, Orsini, Sforza Conte, Cesarini, herdeiro dos Contes, e Caetani. Mas desde o século XVII, as famílias dos papas do período barroco, isto é, os Boncopane, Ludovici, Guigi, Albani, Altieri, Borghese, Aldobrandini, Ottoboni, Barberini, Pamphili, né? Rospigliosi. Isso aqui é uma... Parece até que é uma receita de macarronada, cara. Borghese, né? Ordeoase e Corsia. Estão mais inclinadas a fazer seus filhos se casarem com filhas umas das outras. Grande parte do mesmo sistema de apadrinhamento e nepotismo operava em outras poderosas cidades-estado italianas. Por exemplo, Veneza foi uma das entidades políticas mais influentes no mundo durante vários séculos. Entretanto, a classe governante naquela grande cidade-estado era constituída por apenas um pequeno grupo de famílias. Cada família tinha sua vez de ocupar o topo em uma forma de rodízio, ocupando o cargo vitalício de doge, ao mesmo tempo que continuava a garantir que a maior parte das políticas seguidas fossem de benefício para o grupo como um todo. O sucesso dessa estratégia é confirmado pela longevidade desse pequeno estado. Em uma época em que impérios formidáveis ascenderam e caíram, ele sobreviveu e prosperou, desde aproximadamente o ano 700 até 1698, quando foi finalmente vencido por Napoleão. E o texto é grande, né? Encíclica Papais e um Governo Mundial. Então vejam só, a estrutura política, né? É política, é um Estado. E aí o tal Papa, ele é um regente, é também um líder político. Quiseram fazer de Jesus Cristo rei, né? Um líder político, ele não aceitou. Então raciocina aí, o que tem a ver esse papado com o evangelho, né? Encíclicas Papais e um Governo Mundial. A estrutura política preferida pela Igreja Católica Romana é o fascismo. Sempre que esteve em ascendência em qualquer país, ela caminhou nessa direção. Por exemplo, na Espanha durante o regime de Francisco Franco, em Portugal durante o regime de Salazar, na Itália durante o governo de Mussolini, na Croácia durante o tempo de Pavelic, no Paraguai durante o regime de Stroessner, no Chile durante o regime Pinochet, na Argentina durante o governo Videla e nas Filipinas durante o governo Marcos. Muitos outros exemplos poderiam ser apresentados em que uma elite poderosa, endossada de forma não oficial pela Igreja Católica Romana, utiliza a força militar para exercer o controle completo sobre um país e rotineiramente sequestra, tortura e mata qualquer um que se atreva a fazer oposição. A mentalidade que está por trás disso baseia-se na crença que o fim justifica os meios, que a Igreja tem autoridade moral para governar sem restrições e que as dificuldades iniciais serão solucionadas no tempo devido, à medida que a população se submeter à vontade suprema de uma autoridade centralizada supostamente beneficente. A mesma mentalidade tem sido evidente nos pronunciamentos do Vaticano há décadas. Por exemplo, na encíclica Populorum Progressio, o Papa Paulo VI escreveu: "Enchei a terra e dominai-a." Logo desde a sua primeira página, a Bíblia ensina-nos que toda a criação é para o homem, sob a condição de ele aplicar o seu esforço inteligente no seu aproveitamento e de, pelo seu trabalho, por assim dizer, a completar para o seu próprio serviço. Se a terra é feita para fornecer a cada um os seus meios de subsistência e os seus instrumentos de progresso, todo homem tem, portanto, o direito de nela encontrar o que lhe é necessário. O recente concílio lembrou: Deus destinou a terra e tudo o que ela contém ao uso de todos os homens, de todos os povos, de modo que os bens da criação devem equitativamente afluir às mãos de todos, segundo a regra da justiça, inseparável da caridade. Todos os outros direitos estão-lhe subordinados. Não devem, portanto, impedir, mas, pelo contrário, facilitar sua realização, e é um dever social grave e urgente reconduzi-los à sua finalidade primacial.
Observe a máxima totalitária. Todos os outros direitos, quaisquer que sejam, estão-lhe subordinados. Como esses direitos incluem a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de se reunir, etc. O Vaticano, que vai entrar pelo cano, claramente vê um futuro sob seu próprio controle em que todos os homens em toda parte serão compelidos a fazer o que forem instruídos a fazer para o bem comum. O próprio Vaticano decidirá o que deve ser contado como o bem comum e prescreverá penas adequadas para aqueles que deixarem de obedecer. Engraçado que Roma, né, é dona de vasta extensão de terra por aí, em vários países. Dá para os pobres, cara. Dá para quem não tem, então, seus hipócritas. Não é verdade? Não. Mas eles fazem o quê? Uma lavagem cerebral naquele pessoal que não está lendo a Bíblia, né? A Bíblia verdadeira aí, que não foi modificada pelo Vaticano. E aí, esse pessoal é presa fácil, né? Presa fácil aí para essa ilusão de que o Vaticano quer o bem das pessoas que habitam o mundo, né? Principalmente dos protestantes, mas quer muito o bem da gente. Vamos ver. E aí tem os traidores que ficam aí com essa palhaçada de ecumenismo, né? Os traidores do Evangelho de Cristo. São traidores do Evangelho, certo? Diversas outras encíclicas do século passado condenaram aquilo que o Vaticano descreve como individualismo, livre concorrência e propriedade privada, por exemplo, em Solicitudo Rei Socialis. Então o Vaticano ali é um caldo de cultura para esse comunismo maldito que quer destruir as nações, principalmente aqui no Brasil, né? Esses políticos que estão aí, todos eles, esse povo de esquerda, eles são aí financiados por esses jesuítas, entendeu? Então ele vem com aquelas propostas mais malucas, né? Que a gente vê aí o povo fica exasperado, fica com raiva. Então eles querem ajudar a matar o povo de estresse, né? O povo fica com raiva, mas é isso, são esses jesuítas, certo? É bom saber, né, quem são os nossos inimigos, porque eles ficam dizendo que são bonzinhos, tá bom? Vai nessa, vai nessa. Tá aí, ó, caldo de cultura para o comunismo. O Papa João Paulo II declarou que a propriedade privada, na verdade, está sob uma hipoteca social. É um canalha um cara desse, pô. O que significa que ela tem uma função intrinsecamente social, baseada e justificada principalmente pelo princípio do destino universal dos bens. No que se refere ao Vaticano, a propriedade privada tem uma justificativa moral somente quando existe dentro de uma estrutura que garanta o destino universal dos produtos. Por destino, entenda a distribuição, pois é assim que a hipoteca social deve funcionar na prática. Em resumo, se a autoridade central decidir que certos produtos são necessários por outro grupo, eles serão redistribuídos de acordo com um bem maior. O fato de esses produtos pertencerem a outra pessoa é irrelevante. A função social deles exige isto. Assim, o Vaticano rejeita o princípio da propriedade privada. Isto é indistinguível do marxismo ao comunismo. Não tem nenhuma diferença do Vaticano para o comunismo, para o marxismo. E como o marxismo baseia-se na crença que para funcionar eficazmente ele precisa ser implementado em escala global, isto também requer um sistema rigidamente centralizado de administração da economia. Cabe aos poderes públicos escolher e mesmo impor os objetivos a prosseguir, os fins a alcançar e os meios para os atingir. E também lhes compete estimular todas as forças agrupadas nesta ação comum. Papa Paulo VI, Populorum Progressio, 1967. Qualquer pessoa racional deve considerar essa perspectiva muito perturbadora. Além disso, devemos estar preocupados que mais de 1 bilhão de católicos romanos estejam, em grande parte, alheios ao que seus líderes estão planejando. Lembre-se que se o Vaticano tivesse coisas da forma como quer, seu sistema rígido de controle social não se aplicará somente aos fiéis católicos, mas a todos no mundo inteiro, tanto fiéis quanto infiéis. E o islamismo é a mesma coisa, né? E há textos aí, estudiosos dizem que quem criou o Islã foi justamente o catolicismo romano. Agora, durma com essa verdade, ok?
O texto está aí na internet. Vou tentar deixar aí na descrição. E é isso. Estudem. Deixem de ser massa de manobra romanistas. Convertam-se ao Deus verdadeiro, bíblico. Ok? Em nome de Jesus, fica a dica.